Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Nós estamos no episódio 17 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a Epístola aos Filipenses, depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Como eu falei, hoje nós vamos estudar acerca da Epístola aos Filipenses. E antes eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é a teologia do kenosis? A tese, a doutrina do kenosis? Se você não conhece, fique aqui comigo até o final desse vídeo e você vai saber o que significa isso. A Epístola aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta ali do ano 61 depois de Cristo. As palavras-chave são alegria e regozijar-se. Verso-chave, Filipenses capítulo 1 e versículo 21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui eu queria abrir um parêntese para identificar a maturidade espiritual que o apóstolo Paulo chegou, ao ponto de dizer que, para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele entendeu que a vida dele só fazia sentido porque Jesus o salvou. Ele entendeu que a vida só tinha direção, só tinha expectativa a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus. Então, de fato, para ele, o viver era Cristo. Ele vivia Cristo, vivia para Cristo. Depois que ele teve um encontro com Jesus, isso está narrado lá em Atos, ao caminho de Damasco, quando ele era ainda perseguidor dos crentes, ele teve um encontro com Jesus. A partir dali, a vida de Paulo foi devota, foi dedicada a Cristo. E para ele o morrer era lucro, porque ele entendia que a partir do momento que ele desencarnasse, em que ele deixasse a vida biológica, ele estaria com Jesus. Olha a maturidade espiritual na vida de Paulo para ele afirmar esta frase que está aí no capítulo 1, versículo 21. O tema é alegria em Cristo. E fazendo um breve resumo dessa epístola, nós vamos identificar que ela é uma das cartas mais bonitas escritas pelo apóstolo Paulo. Cheia de ternura, calor, afeição. A nota dominante aqui por toda a carta é alegria triunfante. E detalhe, hein? Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ou seja, mais um motivo para identificar a maturidade que Paulo havia atingido. Mesmo preso, ele poderia usar desse momento que teoricamente era injusto, e de fato era, porque ele estava preso por pregar o evangelho, ele podia usar aquilo para desabafar, para escrever uma carta com ódio, uma carta pesada, uma carta com ódio, destilando ódio. Não, muito pelo contrário. É uma epístola cheia de ternura, cheia de calor, cheia de amor, tanto que o tema é alegria. Ou seja, ele preso, ele entendia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia que o motivo daquela prisão tinha a ver com aquilo que Jesus alertou os discípulos, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Para o apóstolo Paulo, pregar Cristo era a sua grande paixão, como falei. Conhecê-lo é a sua maior inspiração e sofrer por ele era um privilégio. Paulo entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era porque ele estava fazendo a coisa certa. E Jesus já havia alertado. Uma das mais importantes passagens doutrinárias do Novo Testamento está aqui, ó, capítulo 2, nos versículos 5 a 8, eu vou ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembra a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? Se você conhecia a teologia do kenosis, a doutrina do kenosis? Aqui a doutrina do kenosis. Paulo apresenta essa doutrina que significa auto-humilhação ou auto-esvaziamento de Cristo. Kenosis é isso, é abnegação, é humilhação. Ele
Do alto da sua divindade, sendo Deus, ele se humilhou a ponto de se limitar ao corpo humano. Ele se humilhou a ponto de estar limitado às leis da física, às mesmas paixões que nós, aos mesmos problemas, às mesmas tentações que nós. Ele não podia, enquanto homem, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não podia, sendo homem, extrapolar as leis da física. Tudo que ele fez, os milagres que ele realizou, foi feito por obra do Espírito Santo. Inclusive andar sobre as águas. Tanto que o apóstolo Pedro, durante um período, também andou. Depois ele afundou, vocês já conhecem a história. Então é muito importante destacar aqui a doutrina do kenosis, que é o autoesvaziamento. Ele se humilhou. Ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo, e ele se fez limitado nesse corpo aqui. Ele teve que aprender a falar como bebê, ele teve que aprender a andar, ele não comia sozinho, ele precisava que Maria, sua mãe, e o seu padrasto José o alimentassem. Ele aprendeu um ofício com seu padrasto, que é o pai terreno dele, que criou e que deu a educação a Jesus, uma boa educação. Então ele estava limitado a esse corpo, mesmo sendo Deus, e Paulo fala muito isso. Aqui em Filipenses, Jesus é a nossa alegria. Mas qual alegria? Primeiro, alegria no viver. Está lá no capítulo 1, versículos 3 e 4 e o versículo 21. Segundo, a alegria no servir. Está lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, versículos 5 e 11, versículos 14 e 15. Terceiro, a alegria na comunhão. Lá no capítulo 3, versículos 4 a 9, versículo 14, versículos 20 a 21. E em quarto lugar, a alegria na recompensa. Está lá no capítulo 4, versículos de 4 a 5 e o versículo 19. Então, Jesus é a nossa alegria. Paulo deixa isso muito bem claro. No viver, no servir, na comunhão e na recompensa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se você ficou até o fim aqui, gostou do vídeo. E muito importante, compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a muito mais pessoas. E eu quero reforçar aqui o meu compromisso com vocês. Se nós chegarmos ao número de 500 inscritos, eu vou soltar aqui os erros de gravação e um pouquinho mais dos bastidores. Está muito bacana, está muito legal, então me ajuda aí, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Nos ajude. Eu sei que você tem muitos amigos e pode ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio.